Então, estamos aqui mais uma vez com o Eco Cerrado na Alô TV. E desta vez nós vamos entrevistar um amigo meu aqui, que é meu parceiro, né? É de partido, que é o Cristiano Cunha, que é o presidente regional do Partido Verde. Então, Cristiano, eu queria saber um pouco. Aqui a gente sempre conta um pouco da vida das pessoas, sua infância um pouco, o que que você fazia, onde é que você morava, onde você estudou, e depois a gente passa para a vida adulta, né? Então eu quero saber um pouco da sua vida, conta aí para mim. Bom, Goiano, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço aqui, de você estar me recebendo aqui, a gente está falando um pouco e me apresentando um pouco para seu público, né. Então, O nosso obrigado pelo público, né? espaço, o nosso público, né. É Então, verdade. obrigado pelo espaço. Bom, falar um pouco de mim, quem é Cristiano? A minha família é daqui, é tradicional daqui mesmo, sou nascido e criado aqui, em Goiânia. Passei pelas escolas como se diz, na infância, primeiro foi pelo Roda Viva, depois fui para o Educandário Goiás, que era até a quarta série, então antigamente você tinha que ficar mudando de escola, porque elas eram limitadas, né. Então comecei lá, cheguei na Educandário Goiás até a quarta série, depois fui para o Colégio Marista, que lá só existia da quinta à oitava série, e depois no chamado antigamente segundo grau, fui para o Colégio Objetivo. Depois fiz meu primeiro curso superior foi administração de empresas, fiz administração de empresas, depois me especializei, fiz um MBA em gestão empresarial, trabalhei para uma empresa de São Paulo e ficava viajando. Cheguei a morar em Manaus, desenvolvi 2 projetos lá na área de produtividade, fiz, projeto também em Belo Horizonte, na Mendes Júnior, a maior construtora, né, na Isso, época do demais da país. conta. Fiz projeto também, em Brasília, passei pela Mendes Júnior também lá, depois fui para a siderúrgica, a Sidenor, antiga Villares, que é lá em Pindamonhangaba, uma siderúrgica que É, chegou a ter Pindamonhangaba é São Paulo? é, do lado de Aparecida do Norte, a gente tem Ah, a igreja grande de Praia da Nave. é. Então, e depois fiz direito, e me especializei em direito do trabalho e processo de trabalho, que hoje eu atuo com o direito mesmo, sou advogado e exerço a advocacia. E o meio ambiente surgiu como na sua vida? O ambiente surgiu com meu cunhado em 2011. Ele morava em Brasília, ele e minha irmã, Nosso e amigo nosso Eduardo. amigo Eduardo Zarates. Aí ele viria para Goiás, para igreja, para ser o coordenador político da igreja Sara Nossa Terra. Aí ele me ligou, falou: "Ó, Cristiano, você é de Goiás?" Ele fazia parte do diretório nacional do PV, fazia parte da executiva também. Aí chamaram ele e falou assim: "Eduardo, já que você está indo para ser o coordenador político da Igreja Sara lá em Goiás, então leva o partido para lá também, que a gente precisa de uma alavancada no partido lá. A gente precisa abrir e crescer o PV em Goiás." Aí ele me chamou, falou assim: "Ó, a gente está com essa missão. Enquanto eu não mudo para Goiás ainda, você vai tocando o partido aí", mas semanalmente ele estava em Goiânia, né. Então, foi muito pesado na época, eu peguei, assim, a gente teve a ajuda de outros de fora, mas em 2011 para 2012, Goiânia, você estava junto, você lembra, Já a estava, gente abriu em 120 cidades praticamente do é estado de verdade. Goiás, dos 246 municípios, cara, Você era cresceu demais na abrindo conta naquela comissão época, né? todo dia, uma, 2, só falava assim: "Me manda 7 nomes", criava comissão, depois o pessoal vinha ou a gente ia, conversava individualmente, fizemos encontros também, chegamos a fazer uma convenção, eh, do estado aqui, numa pré-campanha, né, conversamos e tudo, para estar interagindo. Chegamos a ter 16 vereadores em 2012, É verdade. chegou a ter Eu 16 lembro vereadores disso. em 2012, mas depois surgiram outros partidos também da questão ambiental, né, como a gente teve aí Rede, e outros que levantaram a bandeira Bandeira também. também, né? É. Além da Rede tinha também, qual que era? Partido da Ecologia, né, Ah, é, mas Nacional isso PEN. eu não sei nem se existe mais, né? Não, o PEN não tem mais, Não mas tem. na época existiu, então o É. pessoal começou a pulverizar. Antigamente só existia PV, Partido Verde, aí depois surgiu o PEN, surgiu Redes da Sustentabilidade, que hoje está federado com o PSOL. E foram abrindo, né, outros partidos, levantando também essa bandeira ambiental. E o PV levantou desde lá de trás, mas o PV não foi dado ouvido, né, ao partido. Você sabe muito bem a dificuldade sempre foi de levantar a bandeira ambiental, onde na época a bancada ruralista não É, aceitava de jeito nenhum é. qualquer intervenção. Hoje não.
O que a gente defendia lá atrás, hoje, graças a O Deus, a agro está do consciência lado do Partido ambiental Verde hoje em é, dia, né. hoje a gente tem até filiados do agro no partido, porque defendem a causa ambiental. A gente tem grandes empresários hoje que têm fazenda que fala assim: "Cristiano, deixei virar mata lá", Não, beleza então. porque a questão ambiental ninguém Hoje, levou em como se consideração. diz, Hoje, não está na moda depois não, ela é começaram a moda, a né. enchentes, inundação, chegou até terremoto aqui, né, no Brasil, que nunca teve. Claro. Não, então a gente vai parar um pouquinho aqui para os comerciais, e aí daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre meio ambiente. Obrigado. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Olá, estamos de volta aqui, mais uma vez com o meu amigo Cristiano Cunha, do Partido Verde. E hoje, Cristiano, vamos conversar sobre o meio ambiente, que é uma área que a gente domina muito bem, né? Sim, sim. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa lei ambiental que surgiu, quando mais ou menos surgiu essa lei ambiental? Agora da É, já década de tá 90, ou é, não é? já tá quase com 10 anos, né. Então Já então tá é quase 10 2000, anos. né? Isso, o Código Florestal e tudo É. foi Então teve essa vamos reforma e vamos tudo. conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa Sim. lei ambiental agora, o que que essa lei ambiental, melhorou para o país, para as pessoas, para todo mundo. Conta para mim um pouco aí, o que que é essa lei ambiental e o que que ela ajuda para gente aí? Bom, Goiânia, a lei ambiental ela veio para proteger, né, porque antes tinha um desmatamento desenfreado. Então tinha um desmatamento desenfreado, a lei veio para regulamentar essa questão. Eu sei que as reservas na questão norte do país, da Amazônia principalmente, lá você só pode desmatar até 30%. Lá é o contrário daqui. Aqui você pode desmatar deixando uma reserva legal de 20%. Na região amazônica, lá é o contrário. E faz sentido, que lá é considerado o pulmão do mundo, né, É verdade. a Amazônia. Então lá é 70% de mata nativa. Mas a gente sabe como é que funciona esses Ninguém respeita desmatamentos, muito, né? não respeita. Aí tem a questão das invasões das terras indígenas, que invadem para desmatar, fazer exploração e tudo, até o agro tem participação nisso aí. A Eles exploração invadem dos rios terras também, né? isso, invadem terras indígenas lá, desmatam e começam a produção de soja e outros cultivos, né, de outros produtos. Mas a lei veio para proteger, e com penas mais severas também, né. Então veio para com multas muito altas e pesadas. E, assim, em que sentido melhorou para o país, para a gente, assim, isso aí? Você tem alguma coisa que fala sobre isso? Eu vejo o seguinte, Bueno, o que veio para a população, para as pessoas em si, eu vejo que, como tem uma preservação ambiental, então, em tese, é para diminuir os alagamentos, melhorar o nosso ar, melhorar o aquecimento, mas essa questão aí de inundações, a gente está vendo muito, principalmente nas grandes cidades. É. Mas, quando eu fui candidato em 2020, no meu plano de governo tinha isso. O que que eu pretendia fazer? Era Não existe eh, planejamento, né, não existe Cristiano? planejamento. Hoje as Ninguém pensa de construções planejamento, nem sim, um gestor pensa em planejamento sim. hoje em dia. Hoje as construções o quê? Você tem essa aqui, você tem um quintal da casa. O quintal da casa hoje todo mundo faz o quê? Cimento. Cimento.
ou bota cimento ou concreto, bota piso. O que que a gente antes? Tinha um quintal, onde tinham plantas, tinha terra que a gente Sugava chama a de água. isso, absorviam a água e reabasteciam o lençol freático. Hoje não tem isso, hoje as casas são todas cimentadas. O que que acontece? Até as ruas, o prefeito que teve colocando ainda foi grama sintética. Isso aí pelo amor de Deus, Mas aí hoje eu passei, já vi umas já ilhas mudou, aí, né. já estão colocando grama natural. Então esse negócio não deu certo, a Outra grama coisa, sintética. Cristiano, é os rios, por exemplo, a gente tinha a margem, né, Sim, que era para a ser margem ciliar, né. que era para ser respeitada, né. Sim. E não é respeitada isso. Por quê? Antigamente, o que que era a cabeça do, vamos chamar, do fazendeiro, do agro? Ele precisava aumentar a área dele cultivada e aumentar o espaço dele para as pastagens, para os animais estarem até próximo dos rios e para ficar mais próximo ainda da aguada. O que que aconteceu? Então eles foram desmatando aquilo e não respeitando a mata ciliar. O que que foi acontecendo? No primeiro momento, quando ele desmatava, falou assim: "Ó, aumentou o volume de Assoreou. água". Não, a primeira coisa ele observou que aumentou o volume de água. Mas lógico que aumentou o volume de água, porque as plantas não absorviam mais aquela água. Mas teve a consequência, o que que foi? Foi assoreado. Então, as terras que vinham não tinha como a mata ciliar proteger, então foi indo tudo para os fundos dos Foi rios. açoriano, Aí deu essa impressão subiu. de ter subido a água, mas não foi. Foi porque estava sendo assoreado os rios. Por isso que tem essa proteção ambiental de 10, 20%, né. Então essa proteção ambiental aí das matas ciliares aí, foi para proteger as nascentes, principalmente as nascentes, que precisam ser protegidas, porque se tiver o desmatamento desenfreado dessas nascentes, Vem a elas vão consequência que secar. nós estamos vendo agora, A né, gente está vendo agora a falta da água, falta d'água, essas chuvas essas chuvas desreguladas e volumosas, tudo, sim. né, Não vem aquela chuva constante que dá é, para o reabastecer o calor, lençol né. freático. Sim, Aí ninguém acredita muito nesse negócio que, está tendo aquecimento global, mas a gente está percebendo isso, a gente vê isso, não é sim, isso? a gente vê os polos do mundo aí, né, não estão constantemente se congelando, Descongelando. sempre passa na imprensa isso, mostrando que É, está acabando a reserva de água doce no mundo, né. a gente tem que Sim, tem que preservar, né. preservar. É a melhor coisa que a gente tem que fazer é preservar o meio ambiente. Sim. Cristiano, assim, eu queria só uma coisinha, vamos tentar falar um pouco, a gente teve a COP 30, né, vai ter a COP 31 e por aí diante. O que que a COP pode fazer para proteger o meio ambiente no país e no mundo? Porque ela não é uma Global, né. reunião local, global, ela é mundial, Sim. né. O que que a gente pode, como se diz, receber disso aí, da COP 30? O que que você acha sobre isso? Bom, a COP30 foi uma reunião com as lideranças, as autoridades mundiais, na verdade os Estados Unidos não participou, né, Claro. porque eles não têm interesse em ter Não, proteção, não têm interesse em, preservar. na poluição, eles não o negócio deles é economia e não interessa o que tiver na frente, passa por cima. É o que a gente chama de tratorar, vamos tratorar tudo. Mas a COP30 foi muito bom para isso, para consciência ambiental e, lembrando a Eco de 92, não foi? É, com Eco 92, eu participei, eu 92, estava lá. sim, pois é, eu lembro. A Eco 92 que foi também uma reunião para discutir os impactos ambientais, a preservação, a poluição, o aquecimento global. Então a COP30 foi para dar uma atualizada, de Mas antes 92 para cá, o que da aconteceu. COP30 teve a Rio+20, né. Sim, Rio+20 também. Rio+20 também, que foi no Rio de Janeiro, Isso. para falar sobre isso, sobre aquecimento global, que o povo não Sim. acredita, né. Sim, sim. Você Foi a de 92, depois a 20 no Rio, é, aí agora a agora a COP30. COP30. Sim, então isso aí é para isso, para sempre o mundo estar atualizado e o que pode ser feito, onde eles assinam os termos de compromisso, onde cada país se compromete a ajudar no sentido de poluição, na fiscalização das indústrias, no desmatamento, nas queimadas, porque o produtor rural antigamente ele falava assim: "Em vez de fazer um acero, fica mais barato eu tacar fogo". Então É, o que que ele fazia? tá tudo errado, Fogo, né. sim. Aí não é só questão daquela limpeza da pastagem com fogo do acero, né.
Então, na verdade, tem um aquecimento global com esse fogo. Claro. A gente vê na Chapada que acontece as queimadas, o tanto que é difícil controlar isso, ainda mais com a seca que a gente vai entrar agora É no verdade. período, porque para mim o tempo está muito mudado. Antigamente a gente sabia, era claro, Todas as chuvas as chegavam estações, né? mais ou menos final de outubro, novembro e parava em fevereiro, março. A gente está chovendo até agora. Como é que fala? As águas agora de São, a As águas enchente de de São março. José, Isso aí, São enchente de José São José já já passou, né? passou, ainda continua vindo água aí. É. Mas agora a previsão é de estiagem. Mas eu ouvi muito, assim, que a COP30, eles tentaram sair com um texto lá para melhorar, mas parece que não teve um texto, completo, né. Por que isso será, hein? Unido, né? É unido, né? Eu acho que foi isso aí, cara, essa queda de braço aí É dos países e muitos do países, né? comprometimento de cada um. Então acho que ficou cada um puxando para si ou largando, tentando empurrar em outro. Acho que não teve foi esse alinhamento do mundo aí na questão do meio ambiente. Então a gente tem que, continuar brigando, lutando pela Sim, preservação ambiental, como a gente faz, né, sim, como a gente faz pelo PV, e o PV é um partido, totalmente ambiental. A gente vê que o Partido Verde começou na Alemanha, sim, né, depois se espalhou pelo mundo inteiro, e a gente luta por isso, pela sim. preservação ambiental. Assim, eu queria que você me contasse um pouco, assim, dessa preservação que nós, do PV, fazemos, estamos fazendo. Conta um pouquinho disso aí. Bom, o PV é um partido internacional, né, vamos dizer, uma grife aí do verde. E na Europa ele cresceu muito, diferente aqui do Brasil, que eu não vejo muito crescimento do partido. Mas agora, essa próxima eleição, a gente vai estar observando aí um crescimento. A gente está O povo está observando preocupando porque mais sim, com o pessoal está procurando mais a legenda, eh, por causa do governo Lula também, que querem ajudar estando junto do presidente da república, que vai para a reeleição agora e é natural, eu acho, ele disputar, é legítimo ele ir pra disputa da reeleição. A questão de saúde dele a gente tá vendo que tá acho que até melhor que nós, porque ele tá a gente vê as a imagens gente, lá. o povo fala assim: "Ó, isso aí deve ser um sósia", Pois mas não é, é um pois sósia, né, é o é, cara eles ficam mesmo. até brincando, falou: "Esse é um sósia que eles estão filmando aí, as atividades dele". É. Mas ele tá muito bem de saúde física, mental, ele passa os E perrengues que ajuda todos a nós gente, né, com o passamos. Partido Verde isso aí, né, Sim, porque sim, é um cara com 80 anos e com sim. aquela vitalidade toda, É um líder, viu. é um O líder. Lula realmente ele é um líder, É verdade. ele é um líder. Não, então tá, eu acho que aqui hoje que eu tô, vou voltar aqui pra gente terminar, e voltar daqui um pouco conversando de outros assuntos. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Então estamos de volta aqui, conversando com o nosso amigo Cristiano Cunha, do Partido Verde. Cristiano, nós estamos preocupados com essa guerra, né,
lá do Irã, Israel, Estados Unidos. O que que você acha que vai acontecer com os países, do resto do mundo com essa guerra mundial? Porque está virando uma guerra mundial, né, acabando a guerra mundial. Além desse que o pessoal está falando, dessas, nuvem, né, que vamos ter no mundo inteiro e vai ter chuvas ácidas. Além disso aí, o que que você acha que pode acontecer com essa guerra mundial aí? Porque para mim é uma guerra mundial, já virou uma guerra mundial. Conta para mim. Goiano, o que a gente ouve aí que tá para dar início aí à Terceira Guerra Mundial, porque do jeito que estão indo as coisas aí, a gente sabe que no Oriente sempre teve essa guerra aí entre Irã, Israel, Lá eles faixa brigam de por Gaza nada, ali, né, não, qualquer por coisinha lá, cascalho eles lutam, qualquer coisinha eles guerrilha. brigam. Só que aí acho que os Estados Unidos está interferindo demais, querendo entrar em tudo, não só lá como a gente viu, entrou na Venezuela, ameaçou entrar no México, Cuba está ameaçando entrar lá também, querendo tomar a Groenlândia, querendo mexer no Canadá, então ele esquece da soberania nacional. O Trump, ele tá sendo muito doido nesse sentido aí. E para mim está provocando a Terceira Guerra Mundial. É o que eu acho que ele está querendo, né. Sim, porque quando ele entra para descarregar a arma mesmo. Ele entra munido, até os dentes mesmo, com armas e tudo, e vai para cima. Agora, tem um efeito negativo disso. Agora, o porquê que ele está olhando muito o Oriente? É em busca do petróleo. Do A petróleo. gente sabe muito A bem gente disso. sabe, é Que lógico. é questão econômica. O que que ele está olhando a Groenlândia? Também. Está olhando, e tem interesse. Tem as Ele terras só fez raras, isso, ele mas fica de olho no Brasil também com as terras Venezuela, que é raras. o terceiro maior produtor de petróleo, Sim, e o Irã, que é o primeiro ou é o segundo, né, se eu não me engano. sim, Ele só mexeu com esse pessoal. sim. Agora, essa questão do Oriente, para mim, vai ser muito negativo pro Brasil, vamos dizer assim, vamos falar especificamente do Brasil. Por quê? Questão econômica. Questão econômica. Apesar de o Brasil ser praticamente autossustentável na questão do petróleo. Petróleo, é verdade. Mas sabe como é que funciona no Brasil, né? Foi só dar um tiro lá, tudo subiu aqui. E a gente depende só de 20% do petróleo de fora. Então, o Brasil é grande produtor de combustível fóssil, então a gente hoje está tendo também as energias renováveis, sustentável, que a gente sempre defendeu, né, Goiano? A Claro. gente sempre defendeu essa questão aí da exploração, principalmente vamos dizer, o nosso estado de Goiás. Tanto sol que tem aqui, o Nordeste, tem muito vento, então tem energia eólica lá. Tinha que mudar a matriz energética, né, Cristiano? Isso Sim, aí acho é que tinha que ter mais incentivos, porque hoje é muito caro e é tributado em cima. É igual o governo de Goiás também começou a tributar os produtores de energia também. é Se você colocar a verdade. placa solar na sua casa, você vai ter que pagar o ICMS. Então acho que tinha que ter algum incentivo fiscal, tinha que ter algum subsídio do governo para a gente estar investindo em fazendas produtoras de energia, Claro, né? já Com tem as na placas Bahia, tem solares, um já monte, tem. né. Aqui em Goiás também está Também tá tendo tendo, né. já, mas o investimento disso é alto. Então eu vejo Além que de ser tinha alto, que não tem ter. incentivo, né. Sim, pois é, tinha que ter um incentivo para isso. Linhas especiais de crédito, apesar de ter, mas nosso juro como é que está? É verdade. Então, ela tem que tirar do bolso mesmo. O investidor, vamos chamar assim, ele tem que tirar do bolso, porque se ele pegar dinheiro emprestado no mercado para fazer um Não dá investimento, conta. a conta não fecha. É verdade. A conta não fecha. Então tinha que ter um incentivo maior para a gente diminuir um pouco das energias fósseis, igual os carros elétricos, o tanto que estão crescendo. Agora, eu vejo um problema no Mas isso é futuro do problema, carro né. elétrico. Verdade. Igual ontem eu estava lendo a respeito, não vamos citar o nome aqui, mas numa marca que é um carro híbrido, lançado em Já tá tendo problema de 20, peça, né. 21, agora está terminando a garantia da bateria dele. E eu vi que a desvalorização desse carro aí, hoje, um carro que custa novo 250 mil, hoje nem por 100 mil você está vendendo ele. Por quê? Bateria. Agora, o que que a gente vai fazer com essas baterias? Aonde que vai jogar isso? igual as Aquilo pilhas que é a um gente lixo, usa, as né, um baterias, lixo tóxico ali para por mim é cima. altamente tóxico. Então tem que dar um jeito de trabalhar em Parceria. tecnologia, parceria. A política reversa, que é prevista já no Código Essa Ambiental, é história a que a gente política conversou reversa. muito sobre Agora, isso, né. igual, por exemplo, lâmpadas. A gente sabe que existe a política reversa, mas isso não é colocado em prática. A prática não existe a política reversa.
É Hoje eu verdade. vejo um ou outro supermercado que tem pontos de coleta de bateria, bateria de celular, a pilha, a bateria de telefone, entendeu? Então, e a gente vê também pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED, É, que o LED hoje também, essas lâmpadas vieram para economizar e muito. mas só que é lixo, né, quando Só que acaba, gera lixo. gera E lixo. na verdade ela fala que tem garantia de não sei quantos anos, mas a gente sabe, né, hoje É, não o pior consegue lixo nem é o lixo eletrônico, né, que a gente sabe disso. sim, Como é que a gente vai fazer para, sim, né, com essas baterias, sim, é com muita coisa. o microfone, Sim. com a câmera, com o Não, é monitor. igual é a tecnologia, televisão, que está mudando constantemente, os computadores, tudo isso aí é o lixo eletrônico. Vira lixo Então o eletrônico. que que a gente teria que fazer? Tinha que ter alguma coisa aí, algum projeto do governo dessa política reversa. Mas tem que ser bem forte, Sim, na porque verdade até existe na lei, mas na prática não não existe, e não existe. existe quem faça cumprir. Cumprir, é Porque a verdade. política reversa já existe, é o que eu estou te falando. Existe Esse é um do dos produtor de projetos da lei microfone. ambiental, né. Sim, já está lá, Já já é está lá. prevista a política reversa, mas na prática não existe a fiscalização para isso. É. Porque quem produz as lâmpadas fluorescente, Deveria incandescente, que já pegar, acabou e né, tudo, ele de tem que volta. receber aquilo de volta para dar uma destinação. Se É. for para separar depois o vidro que é utilizado na lâmpada, aquele pó, o mercúrio, que algumas lâmpadas ainda existiam, né, nem sei se tem lâmpada com mercúrio hoje também, Não, acho que não tem mais mas o não, que que não é era feito fabrica mais isso? não. Era jogado no lixo, era jogado no lixo. Então, Será que seria bom, construir usinas para isso? Devia ser, né, com certeza, com certeza, né, usinas para estar beneficiando, beneficiando separando. esse tipo de lixo, Para né. mim poderia ser melhor, Goiano, uma sugestão seria até as cooperativas, para você tirar as pessoas das ruas e dar um trabalho digno ali também para as É, que aí cooperativas. eles podem A ganhar um gente pouco de vê dinheiro, como né. funciona bem as cooperativas do papel reciclado, do alumínio, a gente vê muito isso aí que tem funcionado, Claro, ainda são tem, os né. catadores na rua que É, tem e funciona que muito é bem. uma sacanagem, né, porque os caras são, assim, parece um cavalo de carregando um carrinho Sim, daquele lá, puxando assim, eu aquela eu carrocinha acho um ali, né. absurdo aquilo lá, É, sabe. ali é pesado, né. É pesado. Outra coisa, Cristiano, a gente voltar só mais um pouquinho aqui, na guerra, eu falei sobre, as nuvens tóxicas que vão fazer. Será que isso vai chegar no Brasil? Essas chuvas ácidas que eles estão falando? O que que você acha? Bueno, eu acho que pode até chegar. Não vai chegar com a intensidade igual lá no Oriente mesmo, porque ali, Porque estão as descarregando bombas são aquelas tóxicas bombas totalmente, né. sim, estão descarregando aquelas bombas, tá explodindo Mas tudo lá. o planeta gira, né, Sim, então o os vento ventos sopram, tem correntes de ar, correntes marítimas, tem é, tudo aí, que tudo isso aí é questão ambiental. é. Então acho que pode chegar aqui, mas não com, as consequências tão grandes como no próprio Oriente. Aqui vai chegar, mas acho de forma mais branda, mas não está descartado. É prejudicial? Também é prejudicial, que a gente vai ter que tomar cuidado, porque tudo isso interfere na camada de ozônio também, que protege os raios solares, que é camada de ozônio, está tendo entradas e tudo, tanto é que todo mundo tem que usar Eles hoje protetor solar, tá estavam falando complicado. assim que melhorou um pouquinho, né, fechou um pouco, né, o buraco da camada de ozônio, mas eu não acredito muito nisso não. Você Também acredita nisso? Também não acredito não. Eu acho assim, pode ter melhorado, porque, o principal problema que falavam era os gases das geladeiras, né, É, aquele gás lá que e era solto aí o próprio gado, né, sim, sim, como é que vai fazer? Vai fazer o não gado tem parar jeito. de soltar gás? Não Principalmente tem o jeito. gado confinado, O né. gado confinado, não E tem aqui no jeito. Brasil a gente tem mais a pecuária extensiva, e não Exatamente. intensiva quanto nos países de primeiro mundo, por questão de espaço também. É, Questão de espaço lá eles não têm eles espaço, não têm nós aqui espaço nós igual a temos gente tem. é, A gente tem aqui, mas também aqui está tendo uma pecuária mais eficiente e mais voltada também para a pecuária intensiva, que estão aproveitando as terras para o plantio e o gado fechado. é nesse sentido que a gente fala que o próprio agro agora está Sim, respeitando o meio ambiente, sim, né. sim, sim, Né, tá respeitando as águas, as sim. Ele nascentes. sabe que tem que ter árvore também na pastagem para o gado proteger, É, para o gado também diminuir aquele calor, porque ele está exposto ali ao sol é o verdade. tempo inteiro ali, enquanto tiver sol o gado está exposto, ele não tem a parte coberta. Quando tem uma árvore ele se esconde debaixo da árvore. Uma coisa que vamos voltar nesse assunto também, sobre essa política do reverso, Política reversa. reversa. O que que quer dizer? Me explica aí, porque a gente fala, mas, o povo é melhor entender, né. Me conta um pouquinho.
O que que está dentro da lei ambiental? O que que quer dizer isso minuciosamente? Conta para mim aí. A política Você que conhece reversa. muito bem dessa lei? Bueno, a política reversa é o quê? Por exemplo, vamos produzir o celular, ok? Tá, produzir o celular. Acabou a vida útil dele, tudo. Então, eu que sou o produtor do celular, eu tenho que receber esse aparelho descartado por quem adquiriu, eu tenho que receber e dar a destinação dos componentes que fazem parte dele. Aí eu vou separar a bateria, eu tenho que dar a destinação, eu vou separar o líquido que tem aqui em relação ao visor e tudo, tem que separar os componentes aqui, até terras raras a gente tem aqui Tem dentro, né? dentro, é ouro, Sim, tem prata, ouro, prata, essas partes aí. Eu não sou dessa parte, mas vamos mas a brincar gente aí. sabe que A tem, gente né? sabe que tem as terras raras, né, aqui É. dentro. Então tudo isso aí tem que separar esse material e dar a destinação, que seja incinerar, que seja a reciclagem, que Porque seja tem o muitos que são reaproveitamento. reciclados, né? Sim, sim. A Apple Reaproveita. mesmo hoje vende celular reciclado também, É verdade. que é a política reversa. Eles recebem um aparelho usado, troca que seja a Isso aqui bateria, no dá a Brasil ou nos Estados manutenção. Unidos que acontece? Nos Estados Unidos tem mais, né? Tem mais, né? Tem mais. Lá estão mais avançados nesse sentido Nessa da política política reversa do reversa. que aqui. Agora, E olha que eles não têm uma política tão boa quanto a nossa sim, aqui, eles não né? têm tanta lei igual tem aqui no Quanto Brasil. tem aqui, né? Agora, uma coisa me preocupa que a gente está falando. Esses carros elétricos, 100% elétricos, o que vai ser feito dessas baterias aí? O que que vai ser? Não, né, as A coisa baterias, tem que parar para não só as refletir. baterias, mas os componentes que tem tudo no carro, né? O carro não é só a bateria. Sim, A bateria tem o carro tem um monte de componente que é reciclado ou que tem que ser incinerado e a gente não tem destinação para isso, sim, mas né? o maior problema é a bateria, porque você pega ali o fundo do carro, que é no assoalho ali, a gente sabe. É toda a bateria do carro, desses carros elétricos, vamos É. dizer. Então, esses carros elétricos ali, a bateria tem vida útil, é igual do celular, a gente sabe aí 2 anos, 3 anos, 2 anos, você tem que estar trocando a bateria, que ela vai diminuindo a vida útil. O carro é a mesma coisa, só que eles estão dando garantia da bateria, se não me engano, até 8 anos. Eu ouvi falar. Então tá bom. Daqui a, vamos pegar aí 5 anos, você comprou um carro novo hoje, pagou lá 200 mil nele. Se você for esperar 5 anos, acho que não tá valendo 100. Você vai ter que exato. trocar ele com 2 anos, pelo menos, no meio da vida útil da bateria dele. E aí você vai tendo E aí? mais Aí você vai gerando mais e mais é, consequência lá na frente dessas baterias. Agora, outro dia eu vi uma reportagem, falei, o tal do brasileiro tem que ser estudado mesmo pela NASA. O cara desmontou um carro elétrico lá, que tinha andado PT, pegou a bateria dele, instalou na parede dele, tá servindo para... Ele produz energia energia para solar, casa dele. carrega a bateria dele e ele tá usando a casa dele. Falei, o brasileiro é inteligente demais, né? É verdade, a gente tem que tirar o chapéu, né? Tem. É verdade. Uma coisa, de repente, seria isso, dos carros elétricos aí no futuro aí. Ué, então, Porque na hora de a desmontar... destinação, né, Sim, que tem que dar uma sim. destinação, e é isso que não acontece, né? Sim, sim. É falta de destinação. A política não é respeitada, ela não é cumprida, né? A gente tem a lei boa, mas ninguém não tem a fiscalização e não tem como fazer a pessoa pegar a gente pode até, assim, como pessoa, entregar o carro, mas e o cara que vai pegar o carro, será que ele vai destinar certinho ou ele vai largar lá no ferro velho e tudo mais, né, aquela bateria que é de lítio, né, Sim. que é tóxica totalmente, acho que é mais do que bomba, o lítio. É mais tóxico que bomba, né, nuclear, sei lá, não sei se eu tô brincando aqui, mas pode ser, né. Não, então tá, a gente volta daqui um pouquinho, entramos nos comerciais, aí a gente volta no próximo bloco para falar de uma coisa que a gente está preocupado, que é do Partido Verde e da filiação do nosso amigo Júlio Pina no Partido Verde, certo? Tá bom, então. Obrigado.
novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, um estado que dá certo. Então, estamos de volta aqui e eu estou conversando com meu amigo Cristiano, do Partido Verde, e nós vamos conversar aqui agora sobre o Partido Verde. Cristiano, conta para mim aí como é que está essa polêmica do nosso amigo Júlio Pina, que filiou ao Partido Verde, que hoje nós temos um deputado estadual, não é isso mesmo? Ficou muito tempo o Partido Verde sem nenhum representante, né? E agora nós temos um deputado estadual, que é o Júlio Pina. Conta para mim, como que está essa polêmica e por que essa polêmica toda? Bom, Goiano, quero deixar claro aqui que o Júlio Pina, eu já tenho uma amizade com ele, um relacionamento com ele há um certo tempo. E o Júlio Pina sempre foi muito correto, eu sempre o observei. Eu sempre fiz o convite para ele vir para o PV, mas ele sempre do lado direito, fazendo parte da base do Caiado, do governador. Então, naquele momento, não dava para ele vir para o PV. Hoje, o Júlio Pina foi convidado porque ele tem muito trabalho também social. Eu acompanhei porque tive junto com ele na campanha da esposa dele, lá em Senador Canedo. Eu vi muito trabalho social dele, muito trabalho social dela como médica. Ele tem aquela, não sei se é carreta da saúde, faz aquele trabalho. Eu tive vários lá, que ele faz aquele mutirão e tudo. Fora os assentamentos. Ele tem vários assentamentos pelo estado também, que ele acompanha e ele ajuda. No gabinete dele, sempre que eu estou lá, eu vejo muita gente lá, de assentamento, indígena. Tudo isso faz parte do PV. Claro. Tudo isso faz parte do PV. É verdade. Então, o que é o problema que o PT está criando? É porque o PV, a gente não tem nenhum representante. E agora vamos Hoje ter, né? temos um representante. O PT Devia tem bater 3. palma pra gente, né? Sim, porque ele agrega muito. No primeiro momento, quando ele veio, o pessoal não falou nada. Mas agora, os deputados do PT, mais vereadores do PT, eles fizeram as contas e viram que se eleger 4 ou 5, uma vaga é do PV, ou seja, tem um PT fora. É isso que eles não querem aceitar. Infelizmente é isso. Tanto é que o PV foi o primeiro partido a declarar apoio ao governo federal Lula na eleição passada. Foi. O único Verdade. que não pegou o primeiro escalão. Único partido que não pegou o primeiro escalão. O que é que a gente E tem? nós estamos lá. Sim, Não saímos, não redamos o pé. sim, a gente está junto com o governo Lula, participando da política dele. Os deputados federais acompanhando o Lula. Agora, o que a gente tem em Goiás aqui? Nada. Tudo que aparece de espaço, o PT pega, não deixa nada pra gente. Então, eu trouxe um mandatário. Aí agora estão criando caso também por conta de mandatário. Ao ponto de integrantes do PT, o Júlio Pina me falou, ligar para ele ameaçando que ele vai ser cortado. Só que isso não fui eu que criei o estatuto. O estatuto é nacional. Está lá, é claro, artigo 22 e 23 do estatuto. Existe a independência e autonomia dos partidos. Existe independência dos partidos e autonomia. O que o PV decidir, ninguém pode interferir. Pode interferir, Ninguém pode interferir. Nem a federação. Nem a federação. Estão falando, isso vai ser cortado na convenção. Como? Por quê? A convenção é própria do partido. A convenção é feita pelos 3 partidos, PV, PT e PCdoB. Primeiro, cada um faz a sua convenção separada. Depois, as 3, é feita uma ata só, que essa é a válida. E precisa da assinatura dos 3 presidentes estaduais, o do PV, PT e PCdoB. Se não tiver assinatura, sobe para a instância superior, Brasília. Lá eu estou conversando todos os dias questão dessa situação do Júlio Pina. Isso está tudo alinhado lá em Brasília. Então, se quiserem impedir aqui, vai subir. Vai para o superior. Vai para Brasília. É e lá verdade. está definido.
Não é só Goiás que está com esse problema. É. Eu tenho conversado nos outros estados aí, Rio de Janeiro está com problema, São Paulo tem problema, Pernambuco, onde temos um deputado federal, está com problema a federação lá, estão perseguindo o deputado federal. Mato Grosso do Sul, que está trazendo um candidato a deputado federal com, se não me engano, acho que é ex-prefeito ou ex-governador, não me recordo, que toma uma vaga lá também, que vai ser eleito deputado federal. Está tendo problema. Então, o problema não é pontual aqui em Goiás e Goiânia. Então é O nacional, problema é né? nacional. O problema é nacional. Agora, eles não entendem que o PV é um partido menor, Tem e autonomia acho que a e gente que também tem que ter precisa espaço. espaço. A É gente precisa lógico. crescer. Como é que a gente só ficar aqui falando de política ambiental? Não E não adianta, ter, e não Goiás. ter mandatário. Não adianta, a gente tem que ter alguém representando. Tem que ter um E mandato. para isso, como está uma chapa pesada, digo pesada porque lá já tem 3 deputados estaduais. É verdade. E tem mais vereadores também do PT que vêm 2 federais, pesados, né? e tem 2 federais. Como é que eu trago alguém candidato? E a estrutura financeira do PT é muito maior do que a do PV. verdade, E a gente sabe como é que funciona uma eleição. Participação eleitoral é muito Sim, maior. o FEFEC é muito maior do PT, o PV, do que o PV. Agora, a gente precisa. Aí apareceu o Júlio Pina, conversando com ele, mostrei a possibilidade da reeleição dele dentro do PV, dentro da federação em si, Aham. e ele viu que lá ele consegue disputar. Lá ele consegue disputar. Na faixa entre os 4 ali, ele consegue se garantir. Então, esse está sendo o problema. Eles não querem abrir mão de uma vaga. Eles têm que ocupar todo espaço. Inclusive, se o PV eleger um, é mais um, né? Em vez de 3, seria 4. Sim, que faz Seria bem parte também melhor. da federação. Seria bem melhor. Que é da federação. É São verdade. 4 deputados da federação. Qual que é o problema, O né? problema é porque a vaga é do PV. O É. problema é esse, porque a vaga é do PV. Eu vi uns advogados falando que isso pode dar algum problema lá na frente. Você acha que isso pode dar algum problema lá? Eu sou advogado. Você conhece? Sou advogado. Você conhece Eu de lei entendo da lei eleitoral. eleitoral? E o estatuto que manda é o estatuto. O estatuto fala da autonomia, da independência dos partidos. E que nenhum outro partido pode interferir em qualquer outro. É verdade. Então, vai para a convenção. Estatuto é A estatuto, gente é né? feita Tem a que convenção, respeitar. sim, a gente faz as convenções de cada partido separado. E no mesmo dia, cada partido apresenta a sua ata e é unificada essas atas. As 3 atas, que é transformada em uma, que é a oficial. As outras partidárias é um arquivo interno, igual foi nas eleições anteriores. É. Eleições anteriores foram assim também, que a gente está na Foi. federação Eu já fui desde candidato a 2022. vereador e vi que foi. Então já passamos por a eleição de 22, que foi feito 22. dessa forma, É. 3 atas depois unificadas, e 20 a eleição de 24 24. agora foi do mesmo jeito. É. Eu lembro direitinho, fizemos ainda a convenção lá dentro da Câmara, numa sala lá, Estava lá. numa sala separada. Você foi candidato. Eu fui candidato. Numa sala separada, depois subiu a ata para ser unificada lá em cima, no auditório principal. É. Então é feito de forma separada, respeitando a independência. Chega lá, só é acrescentado. Tanto é que o número de cada partido é mantido. No Claro. PV, o candidato começa com 43, escolhe o número, os outros 3 dígitos para estadual. O PT começa com 13, e assim vai. Então tem independência. Aí fica saindo na O imprensa PCdoB, isso, que faz parte da federação, tá tranquilo, né? tá tranquilo. Né? E Tá eles tranquilo. também devem ter um candidato bom que pode até Agora, ser. te falo uma coisa. Se o Júlio Pina fosse pro PT, eles não iam criar caso. Não, é Eles não verdade. criariam caso. Agora, aí eles têm um argumento, não, Júlio Pina não está apoiando o candidato ao governo. Qual? Que candidato ao governo a federação tem? Não tem ainda. Não tem. Nós não temos nem Depois candidato. que a gente tiver um candidato, Aí aí é sim. diferente, ele tem que seguir o estatuto, É. aí é diferente. É. Não temos candidato. É O verdade. que eles querem falar de candidatura própria? Não temos. tem. É, Não só, temos. só tem o palanque Hoje- para presidente da Sim, República, né? e hoje a federação, a gente não consegue falar com os outros presidentes. O PT não atende. PCdoB também não me atende. A gente não reúne. Como é que existe uma federação? É. Tem Como é que existe? Tem que ter uma reunião, Federação tinha que ter existe no pelo papel. menos uma vez por mês. Né? Agora, ninguém reúne, ninguém fala nada. Tá lá a Adriana, que é presidente estadual, fazendo as reuniões pontuais dela lá. Eu não fico nem sabendo. Não fico nem É, sabendo. eu fui em uma das reuniões que você falou para mim que eu podia Sim. ir, eu fui. Sim, É? última reunião que já tem o quê? Foi aquela. Quase tem, 2 meses? tem mano? 2 meses.
Depois né? disso não teve mais Não nada. teve mais nada. E o que teve de reunião da federação para discutir isso? Não teve nada ainda. Nada. Agora, lá atrás, eu já tinha falado com o PCdoB, tinha falado com o PT. Ninguém criou objeção com o nome do Júlio. Só que acho que ninguém acreditava que ele viria a filiar mesmo, de fato. Só que ele filiou. Acharam que não Aí ia, né? agora, depois que filiou, que ficou oficial, que estão aprontando esse barraco aí, vamos chamar de barraco mesmo. Não tem lógica isso. Então não tem empecilho nenhum, né? Não tem. Não tem. Juridicamente, E já falei para ele e tenho respaldo da Nacional. Inclusive, eu faço parte também da Executiva Nacional. nacional é Então, verdade. tenho respaldo da Nacional. Agora, se eles quiser, é igual foram citar lá na entrevista lá, falando que tem a questão eleitoral e tudo, que ele vai sob júdice. Se for o Júlio sob júdice, não é só ele, a chapa inteira, correndo o risco de não fazer nenhum deputado. Se cai um, pode prejudicar todos, é porque verdade. atrapalha a chapa. É verdade. Porque atrapalha a chapa como um todo. Eles não estão pensando no coletivo da federação, estão pensando no próprio umbigo. Do próprio partido, né? Tá difícil, tá difícil. A gente não pode ter um deputado? Eu acho que isso a gente devia ter, né? A gente Sim. tem que ter, porque aí a gente pode crescer mais, que eu penso assim, a gente não fez vereador, Sim. tudo bem, mas agora que a gente tem um deputado estadual, porque ele quis entrar no partido, é ótimo pra gente, porque a gente vai ter espaço dentro da Assembleia Legislativa, Sim. você entendeu? Para Vamos ter projetos, voz. vamos ter voz para né? projetos, para poder ampliar a coisa de projetos, porque ele pode colocar os projetos da gente em prática. Sim. Não é só projeto meu, é projeto de todo mundo, principalmente projetos ambientais, essa da política reversa, Aham. que está parado, ele pode muito bem mexer com isso. Aqui em Goiás não tem política reversa. Não tem, mas Não ele tem. pode muito bem Pode, mexer com isso. Pode levantar a bandeira. Pode levantar a bandeira, você entendeu? Eu também acho. Então a gente tem que lutar por isso mesmo. Eu luto por isso, Cristiano. Sim, Então, e uma coisa que a gente está abrindo uma frente que eles não entendem. A maior base eleitoral do Júlio é no município de Senador Canedo, cidade colado de Goiânia. metropolitana. E E lá não tem, metropolitana. lá o Lula não tem palanque, o Júlio Pina vai abrir essa porta. Mas eles não entendem isso. Eles não entendem. Eles só estão preocupados do PV tomar uma vaga. A preocupação deles é só essa. E fica arrumando pelo em ovo. É verdade. Fica arrumando pelo em ovo. É verdade. E ninguém corta o Júlio Pina, eu já deixei claro. Ninguém vai cortar ele em convenção do jeito que disseram. Como eu te falei, cortando o Júlio Pina, cai a chapa inteira. É verdade. Cai a chapa inteira, vai a chapa inteira sob júdice. Não existe essa possibilidade. O problema é que eles não lêem o estatuto. É verdade. Que não fui eu que criei, foi a Nacional que criou o estatuto. Que já vem há muito tempo o estatuto. Não, foi revisto agora, revisão de revisão, 2026. mas ele já, Toda eleição é feita uma como se revisão diz, nele, foi uma criado correção em pra ir ajustando. 1985, né? Não, da foi- federação foi de agora, Não, eu estou dizendo 2022. do partido. O partido em 86, né? 85, 86, É. né? E que foi, e o estatuto veio dessa época. Sim, mas o estatuto que eu estou dizendo agora É o que da manda da federação. federação. Aham. O estatuto da federação, é claro, da independência e autonomia dos partidos. Uhum. Então não existe isso, igual estão soltando na imprensa. Ah, ele vai ser cortado na convenção. Não existe. Prevalece a vontade do partido. De cada Claro. partido são 3. Cada um é igual o PV, não vai interferir no PT e no PCdoB. Da mesma forma, o PT e o PCdoB não pode interferir no PV. Claro. Existe a independência deles e autonomia. Senão, não seria federação. Seria uma fusão, igual já aconteceu com outros Com outros partidos. partidos, Deixaram de existir por e causa vários dessa. partidos dessa- virou um só. virou um Aí só. sim, aí Mas sim. não é. Não é o caso. O partido continua independente, É. com estatuto próprio, regimento próprio, ideologia própria. É. E critérios para a entrada de pré-candidatos também no partido, que é previsto no estatuto do PV, que ele tem que estar alinhado com as políticas ambientais e outros. Ele é pré-candidato, mas ele é deputado, ele tem um Sim, mandato, já é né? deputado. Sim. Entendeu? Então, não existe isso também, né? Não, isso não tem nada a ver. Agora, se o PV tiver 2 vagas, a gente tem que lançar um homem e uma mulher. Claro. Agora, se a gente não tiver, Pra gente não é cair dentro na... da chapa, sim. Agora, se a gente não tiver, cai a chapa toda. É Cai a chapa toda. verdade. E eles não estão se atentando para isso. Eles têm que abrir o olho, porque Sim. senão vai... Aí cai todo mundo e não vai ninguém Aí fica eleito. pior, né? Sim. Claro.
Não, Cristiano, nós estamos terminando aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa, eu queria que você falasse, desse uma opinião sua, né, ambiental, né, só para você, para a gente ouvir qual que é a sua opinião sobre o meio ambiente. Nós já falamos sobre esse problema da chapa, né, do Júlio Pina, mas conta para mim um pouquinho assim, o que que você tem em mente sobre o meio ambiente e sobre o Partido Verde? Bom, Goiano, a gente quer, com a política do Partido Verde, a gente quer estar agregando aqui no estado. Como a gente citou muito aqui, política reversa, que não é feita aqui, nem no município de Goiânia, uma coisinha ou outra que é feita política reversa. Então o que a gente quer é isso, participar do governo para poder dar os palpites, coisa que a gente não tem espaço, não tem voz aqui em Dar Goiás. ideias, né? A gente não Projetos que a tem. gente tem, eu tenho A gente projetos, tem vários eu não tenho nem projetos, espaço, mas a gente não tem nenhum representante para levar. e nem espaço, né? A gente não tem nenhum espaço. O PT sempre falou assim: não, o gabinete é nosso, os deputados chegam para mim. Mentira! A gente não tem qualquer voz ali dentro. É verdade. A gente não tem qualquer voz ali dentro. É difícil você falar com um deles. Eu, como presidente estadual, se eu ligar agora, não atende não. Ninguém atende. Ninguém atende, ainda mais agora com essa briga que a gente está aí. Ninguém atende. Então, o PV quer isso, é aplicar políticas ambientais no estado de Goiás. E depois a gente também conseguir entrar nos municípios, para aplicar também as políticas ambientais. Não, beleza, Cristiano. Eu te agradeço aqui e fico muito feliz por esse nosso papo. Tá? Obrigado, Queria viu? deixar aqui também nossas redes sociais aí, Fala aí. para estar seguindo e ouvindo sugestões também, né? Essa questão ambiental. Então tem no Instagram Partido Verde Goiás, segue a gente lá e dê sua opinião, comente, sugestões, alguma coisa que a gente possa estar levando para o seu município e para estar aplicando no estado também. E tem a minha profissional lá, que é Cristiano Cunha, ADV. Tá legal. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Gwen. Obrigado pelo espaço.